Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O Circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor.
Queridos irmãos da Igreja Batista em Itaquari, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Aqui é o pastor Diego Bravin, diretor-geral da Convenção Batista no estado do Espírito Santo, e nesta ocasião quero felicitá-los pelos 57 anos de história desta comunidade abençoadora do Reino de Deus, não somente na região de Cariacica ou no bairro de Itaquari, mas no Brasil e no mundo, porque esta igreja é uma igreja que coopera com a obra missionária. Quero incentivá-los a continuarem firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o que tem sido feito pelos irmãos não é vão no Senhor. Parabéns, Igreja Batista Itaquari, parabéns, pastor Marcelo, irmã Joanemar, este casal tão querido, e esse pastor que tem sido realmente uma referência e com toda certeza tem sido amado, querido por esta igreja, e juntos, essa união pastor e igreja continuarão avançando para a glória de Deus. Parabéns, meus irmãos, que Deus os abençoe. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Queridos irmãos da Igreja Batista em Itaquari, eu quero aproveitar essa oportunidade para enviar um grande abraço e a saudação para os irmãos na ocasião em que celebram 57 anos de jornada, de caminhada como Igreja do Senhor Jesus Cristo
nesse bairro, nesse município de Cariacica. Agradeço ao pastor, meu amigo, pastor Marcelo Paoli, a Joanemar, pela oportunidade de lhes dirigir a palavra. E eu quero dar a vocês, nesse momento, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento e a segurança que nós podemos ter, de acordo com a palavra de Deus, de que a igreja pode passar por muitas provas e muitas lutas, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Gosto das palavras de Paulo quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 58, onde ele diz àqueles irmãos: sede firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa. Há 3 fatos que Paulo, de alguma maneira, destaca quando escreve essas palavras àqueles irmãos. Ele diz: sejam firmes, sede firmes. Firmeza é uma característica muito importante nessa época em que nós estamos vivendo. Uma época de muita instabilidade, de muita insegurança, de muita oscilação. E o que Paulo está dizendo é que nós precisamos ser firmes, precisamos nos manter na solidez da nossa fé, da nossa confiança em Deus, porque é isso que agrada ao Senhor, que não sejamos instáveis, mas que a nossa fé, baseada na pessoa de Jesus Cristo, ela se mantenha firme. E ele diz também: sede constantes. Você sabe, algumas pessoas podem ser firmes, mas não o são constantemente. Elas são firmes hoje, amanhã já não são firmes. Há uma certa oscilação quanto à firmeza. Por isso ele diz que nós devemos ser firmes e devemos ser constantes, ou seja, devemos ser perseverantes. A nossa firmeza deve continuar, ela não deve fraquejar, ela deve permanecer. E ele diz também, uma terceira palavra dele: sejam abundantes na obra do Senhor. Ele está dizendo que nós devemos ser cristãos frutíferos, cristãos que produzem frutos. E neste sentido, a gente lembra de João, no capítulo 15, onde o Senhor Jesus fala sobre a videira verdadeira, e ele expressa aquela expectativa de que, como ramos da videira, a nossa vida seja uma vida que produz frutos, uma vida frutífera. Esta é a palavra que quero deixar com vocês, irmãos, nesta ocasião do aniversário. Que vocês sejam firmes, que vocês sejam constantes, perseverantes, e que vocês sejam frutíferos na obra do Senhor, produzindo frutos para a glória de Deus. E esse versículo termina dizendo: porque o trabalho, a obra de vocês não é em vão. Em outra tradução, o que está escrito é: ela tem uma recompensa. E nós sabemos disso porque o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Me das a chance
Olá, irmãos da Igreja Batista em Itaquari. É uma honra poder estar compartilhando com os irmãos, trazendo essa palavra nesse período de aniversário da igreja. Essa igreja que é muito querida e a sua história é marcada por grandes lutas e grandes vitórias. Eu queria deixar uma palavra com os irmãos que possa fortalecer o coração dos irmãos, que está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 57, que nos diz assim: Contudo, a graça de Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que abundantemente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. A Igreja Batista em Itaquari tem uma história muito bonita e muito linda. Quando nós olhamos para a sua história, nós vemos uma história de uma geração, de um povo que se dedicou ao Senhor
de um povo que trabalhou duro na obra de Deus para construir não somente um patrimônio físico, mas um patrimônio espiritual. Há muitas pessoas espalhadas pelas igrejas em Cariacica que foram fruto desse trabalho, foram alcançadas por irmãos e irmãs que desde Itacibá vieram para colaborar e se dedicar à obra do Senhor. Sabemos que hoje é um tempo difícil para todas as igrejas, esse período de pandemia, o que estamos passando, e não é diferente para Itaquari, né? Mas quando nós olhamos para a nossa história e vemos aquilo que Deus fez em nossa história, isso nos enche de esperança. Nos enche de esperança de que o mesmo Deus que esteve conosco, que nos fortaleceu, que nos deu as vitórias do passado, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Então eu queria deixar essa palavra com os irmãos, como disse o apóstolo Paulo, que os irmãos permaneçam firmes, que os irmãos permaneçam se dedicando à obra do Senhor, que os irmãos permaneçam constantes na obra do Senhor, como diz em outro versículo, e que a vossa obra não é inútil, não é vã, como nos diz também o apóstolo Paulo no Senhor, mas no tempo do Senhor Ele fará frutificar o trabalho que nós temos feito. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus fortaleça os irmãos, o pastor Marcelo, a irmã Jonemar, a sua família, para que juntos os irmãos possam vencer mais esse tempo que estamos vivendo de pandemia e muitas outras conquistas possam ser alcançadas na força e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa amada igreja. Amém.
Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Vai adorar. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito. É o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Tão sublime sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Ele levanta. aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus, Nome bendito. É o nome de Jesus. nome mais Santo, 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 santo. nome mais Nome puro, sublime, bendito, é o nome de Jesus. Meu nome, Jesus. Jesus, Meu nome glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome que se compare ao teu. sobre todo nome. Boa noite, graça e paz. Paz e graça. Que bom que você está celebrando conosco nesta noite. Hoje é um culto de um dia muito festivo para a nossa igreja. Apesar de não podermos nos reunir no local, no templo de nossa igreja, mas nós estamos reunidos nas nossas casas para celebrar 57 anos da organização da Igreja Batista em Itaquari. 23 de junho de 1963 foi quando esta igreja foi organizada para poder, assim, ser uma agência do reino de Deus aqui na terra, para poder abençoar, para poder acolher, para poder cuidar. Esta igreja, ela marcou a vida e marca a vida de muitas pessoas. Muitos queridos e queridas que passaram pela nossa igreja
deixaram sua marca na história, na vida de nossa igreja. E temos certeza também que esta igreja trouxe e deixou marcas na vida de muitas pessoas. Muitas dificuldades, muitos problemas, muitos obstáculos foram vencidos por esta igreja. E se estamos aqui 57 anos depois, é porque o Senhor tem cuidado de nós, é porque o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Parabéns, meu querido irmão, minha querida irmã. Parabéns, você que é membro da Igreja Batista em Itaquari. Parabéns por você fazer parte desta história. E eu também me parabenizo porque, sendo pastor da igreja e também completando um ano à frente desta igreja, no ministério pastoral à frente desta igreja. Então, eu estou incluído, né, neste processo da membresia desta igreja e agora também sei que um pouquinho de tempo que eu tenho aqui, mas já faz parte da história da vida desta igreja. Quero agradecer aos meus amigos, né, o pastor Juarez, pelas palavras, pelo ensino, o pastor Davi Hoffman pelas palavras de motivação, pastor Tiago Lopes, né, que foi pastor interino antes de eu chegar aqui, muito obrigado. Pastor Diego Bravin, que é o nosso diretor-geral da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, muito obrigado pelas palavras. Pastor Marcos Guimarães, companheiro, amigo, né, de caminhada, de jornada, muito obrigado, meus queridos, por ter enviado assim uma palavra de motivação, uma palavra de saudação, uma palavra de felicitação à nossa igreja pelos seus 57 anos de vida. E eu pensei, 57 anos, né, é um tempo muito interessante. E aí veio à minha mente a ideia de vintage. E aí então, compondo essa ideia de vintage, veio também na minha mente algumas coisas que são importantes para serem observadas como igreja e que precisam também ser aplicadas nos dias atuais. E então defini: igreja vintage, princípios eternos, métodos atuais. Igreja vintage, princípios eternos e métodos atuais. Aquilo que é vintage, aquilo que nós chamamos de vintage, tem a ver com algo clássico, com algo que é antigo, mas é de excelente qualidade. O termo vintage foi designado para poder identificar, né, produtos, materiais que são remetidos a nós nos anos de 1920, 1930, 40, 50 e 60. E podem ser vestuários, podem ser calçados, mobiliários, peças decorativas. A ideia de vintage é que se refere a algo que é antigo, mas que ainda é atual, que é útil, que é relevante, está em uso ou está na moda. Por exemplo, a calça jeans, ela é vintage, porque ela foi criada há muito tempo atrás e ela continua ainda existindo. Todos nós, né, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, todos nós passamos a ter uma calça jeans. E essa calça jeans, ela vem sendo modificada, vem sendo recolorida, mas a ideia de que ela é vintage por ela ter sido um produto antigo, mas que continua atual, que continua sendo útil, que continua sendo relevante. A igreja do Senhor Jesus, eu posso dizer que ela é vintage. Uma igreja de 57 anos, como Itaquari, era uma igreja vintage. Mas a igreja, de maneira geral, a igreja que nós podemos chamar de igreja universal, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo espalhado pelo mundo, ele é vintage, porque ele é antigo, né? A igreja, ela é antiga desde os tempos da sua criação, mas continua sendo atual e relevante. Ela continua sendo atual e relevante. Se você observar, meu querido, minha querida, a igreja de Jesus Cristo, como corpo, ela começou, podemos dizer assim, há mais de 2000 anos atrás. Mas ela continua sendo relevante e útil para a glória de Deus. Então, podemos pensar, a igreja é algo antigo, mas que continua a fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso, a igreja é
vintage. No entanto, ela é vintage, mas ela tem dois fundamentos que são importantes nós lembrarmos e nós estarmos pensando sobre isso. Ela é vintage porque ela tem princípios eternos, princípios que foram criados, definidos, estipulados, ensinados e propagados por Jesus e pelos seus discípulos e chegou até nós. E ela tem métodos atuais, porque a igreja precisa estar vivendo e aplicando os princípios eternos à sua realidade, ao seu tempo. E aí, então, eu gostaria de ler para vocês a história, podemos dizer assim, um marco histórico do início do processo do que é ser igreja, do que significa ser igreja, ou do início do processo da igreja. Por isso que ela pode ser considerada como vintage, porque ela é antiga, mas ela continua sendo relevante e também atual. Eu vou ler um texto para vocês que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47. Vocês vão poder acompanhar a leitura porque ela vai ser mostrada para vocês neste texto. E assim nós lemos. Eu vou ler a Nova Versão Transformadora. Lemos assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. É um registro histórico, porque o livro dos Atos é um livro que conta a história da igreja, do desenvolvimento da igreja e como ela se espalhou pelo mundo. E esse registro histórico vem nos mostrar exatamente qual era o perfil, como era o comportamento, quais eram as atitudes, qual era a postura daquelas pessoas como igreja. E aí, quando nós olhamos para este texto, nós temos que pensar o seguinte: ser uma igreja vintage, porque nós somos antigos, né? Desde a criação, da sua fundação, desde os registros históricos, mas nós precisamos também ser uma igreja que atue de maneira atual, que tenha métodos atuais para poder assim passar e explicar e ensinar os seus princípios eternos. No entanto, a gente precisa aprender a ideia, de o que significa ser igreja. O que é ser igreja? Muitas pessoas pensam que ser igreja é o templo, mas como eu já tenho ensinado aqui na nossa comunidade, na nossa igreja não é o templo, não é a construção. Tem gente que acha que igreja é o lugar apenas como se fosse uma escola. A igreja não é uma escola. A igreja não é uma instituição, uma organização como escola, apesar de ser um lugar também de ensino. Na realidade, quando a gente tem a ideia sobre o que significa ser igreja, o que é ser igreja, eu posso resumir dizendo o seguinte: ser igreja, o que é ser igreja? É ser você ou ser eu em Jesus Cristo. A igreja são as pessoas que são salvas e regeneradas por Jesus Cristo. Isto é a igreja. E é por isso que quando a gente toma posse dessa definição, do entendimento do que significa ser igreja, a gente tem que aprender a diferenciar o que é essencial, o que a gente chamaria de essência na igreja, e o que a gente chamaria de forma ou de métodos para poder ser, que são aplicados à vida da igreja. Então, uma igreja vintage, ela tem em sua essência a ideia de que ela é um organismo vivo, porque a igreja são as pessoas que a compõem.
A igreja não são os bancos, não são as salas, não é a estrutura do prédio, mas são as pessoas que compõem. Isso então traz a ideia de que a igreja é um organismo vivo. Mas, como igreja, entendendo que esta é a essência, nós somos organismo, mas precisamos atuar num mundo real, onde a igreja precisa ser reconhecida como organização. É por isso que este organismo vivo, que é composto de pessoas que se reúnem, que estão juntas, que celebram juntas, elas então, quando elas se estruturam, elas criam a organização. Aí a igreja passa a ter um CNPJ, a igreja passa a ter um estatuto, a igreja passa a ter um conselho de líderes, para que possa assim estar gerindo a organização. Isto é forma, isto é método. A essência é igreja organismo, a forma, o método é igreja organização. Mas uma outra coisa interessante, né? A igreja vintage, ela tem como essência a palavra de Deus. Ela é uma igreja bíblica. Isto é um princípio eterno na vida da igreja. Ela é uma igreja e deve ser uma igreja bíblica. Por isso, nós ensinamos a Bíblia, por isso nós pregamos o que a Bíblia nos mostra, que nos ensina, por isso nós falamos da Bíblia, por isso que fazemos devocionais em cima da Bíblia, porque a Bíblia é a fonte, é a base para todo o cristão. Ela é um princípio, ela é uma essência na vida da igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, é a essência. Mas a maneira como nós vamos transmitir esta mensagem, a maneira como nós vamos ensinar a Bíblia, é forma, é método. Então nós podemos, por exemplo, pregar a Bíblia através de um teatro. Nós podemos pregar a Bíblia e ensinar a Bíblia através de fantoches, através de histórias ilustradas para as crianças ou até para os adultos também. Nós podemos pregar e ensinar a Bíblia numa classe específica onde nós vamos estudar. Então, a maneira como nós vamos pregar, como nós vamos ensinar a Bíblia é forma, não é essência. O que é essência é a palavra de Deus, a Bíblia. Ela é imprescindível e fundamental na vida da igreja. Mas a maneira como esta igreja vai ensinar, vai mostrar, vai aplicar, isto é forma. Então, a forma, né, é o que pode mudar, porque a cada tempo, a cada ano, podemos assim dizer, a cada geração as maneiras são modificadas, né? Há 57 anos atrás, logo no início, na formação de nossa igreja, a maneira como a nossa igreja atuava e agia na escola bíblica dominical é muito diferente de como nós fazemos hoje. Princípios que são eternos. Forma tem a ver com métodos, e esses métodos podem mudar. Então, a gente pode concluir que método, forma, eles mudam. Princípios são eternos, eles não mudam. Com esse entendimento sobre essência e forma, sobre o que é a igreja em essência e a forma ou a maneira como nós vivemos, experimentamos e trabalhamos igreja na nossa vida, na nossa comunidade, a gente tem condições plenamente, né? Volto a dizer aqui, de responder aquela questão. O que é a igreja? E como eu disse, a igreja sou eu, a igreja é você. São pessoas que a compõem. Somos nós com um propósito, uma missão e um plano simples. A igreja, você, eu, com um propósito, com a missão, com um plano simples. O texto de Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, ele nos traz as marcas da essência da igreja primitiva, da igreja vintage, podemos assim dizer. Uma igreja antiga no início da sua história, porque tem mais de 2000 anos atrás, mas uma igreja que ela é referência e que ainda pode fazer a diferença na vida das pessoas. Uma igreja que é atualizada, porque os seus princípios eternos não mudam. A forma, o método pode mudar. Então, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos olhar para estas marcas que fazem parte da essência da igreja. Para que nós possamos, como igreja, fazermos uma reflexão. A Igreja Batista em Taquari tem 57 anos de existência.
essas marcas que nós encontramos na história, na essência da igreja, fazem parte da nossa vida? É sobre essa reflexão que nós precisamos estar pensando, trabalhando. Como eu, como você, nós que somos igreja, estamos vivendo estas marcas da essência da igreja de Jesus. Então, no texto de Atos, nós encontramos pelo menos cinco marcas da essência da igreja. A primeira marca que eu vejo aqui no texto bíblico é que ela era uma igreja de ensino bíblico. Ensino bíblico é a primeira marca de essência na vida da igreja. O texto de Atos 2:42, a parte A, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O texto é claro em nos mostrar que eles se dedicavam, se esforçavam, eles procuravam maneiras de poder estar estudando, aprendendo a respeito de Jesus. Os ensinos dos apóstolos, os apóstolos foram os discípulos de Jesus que caminharam com ele e que agora, recebendo uma missão, eles estavam assim compartilhando o evangelho para todas as pessoas. Então esses apóstolos, eles tinham um fundamento em todas as palavras que Jesus disse, né? A gente pode entender que algumas pessoas, alguns desses apóstolos, eles, por certo, já estavam escrevendo, guardando assim as palavras que Jesus havia dito. E eles procuravam replicar, ensinar, testemunhar sobre essas palavras, e a igreja que ia se desenvolvendo, ela ia se dedicando ao ensino bíblico, ao ensino das palavras de Jesus, ao ensino da palavra de Deus. Como nós vimos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é essência. A maneira como nós vamos ensinar a Bíblia, aplicar a Bíblia, mostrar a Bíblia, é uma forma, é um método, mas a essência está na palavra de Deus. Uma igreja verdadeira, uma igreja que segue os princípios de Deus, que tem os princípios eternos na sua vida, é uma igreja bíblica, é uma igreja que procura viver pelos ensinos da palavra de Deus, pelos princípios, e não pela letra, mas pelos princípios que são mostrados e ensinados na palavra de Deus. E aí ela então se dedica, ela cada vez mais procura maneiras de poder estar capacitando, ensinando os seus membros a poderem estar aprendendo a palavra de Deus. É por isso que nós sempre incentivamos aqui em Taquari, que você faça a leitura da Bíblia. Tem um desafio 4x4, que é um desafio que nós lançamos esse ano para a vida da igreja, para lermos toda a Bíblia no período de fevereiro até dezembro. É um desafio, é uma maneira de nós podermos estar tendo contato com a palavra de Deus. É por isso que desafiamos muitas vezes você a poder participar do nosso culto de ensino, que é o culto no domingo de manhã, que está sendo transmitido no domingo de manhã, que seria a nossa classe da escola bíblica aqui na igreja. Então, é um momento, é uma oportunidade que você tem também de poder aprender a palavra de Deus. O texto em Atos é claro em dizer o seguinte, que a igreja tinha uma marca do ensino bíblico e as pessoas se dedicavam a isso. Nós chegamos num tempo em que nós precisamos nos dedicar a estudar, a compartilhar a palavra de Deus. E nós podemos fazer isso nas celebrações, nós podemos fazer isso nas classes, nos treinamentos, nós podemos fazer isso nos pequenos grupos. Vários são os momentos em que nós podemos compartilhar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, se dedicar ao ensino da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Uma marca essencial na vida da igreja, uma marca da essência de ser igreja ou da igreja, é ser uma igreja que tem ensino bíblico. Uma outra marca que nós encontramos na igreja primitiva e que deve ser também uma marca característica da igreja do século XXI, uma igreja vintage que tem princípios eternos, mas métodos atuais, né? A igreja no século XXI, uma igreja que vai atuar nessa geração, é a marca da comunhão. O versículo 42, a parte B, dizia que eles se dedicavam também à comunhão, ao partir do pão e às orações. Comunhão aqui extraído da palavra koinonia, da palavra grega, né? Koinonia, que significa ter algo em comum ou viver com algo em comum.
tem a ver com a reunião que eles tinham e que, por causa de Jesus, que era o comum entre eles, faziam com que eles desenvolvessem esse relacionamento. Então, comunhão para mim não é só apenas ter algo em comum, mas comunhão para mim é nós estarmos desenvolvendo relacionamentos. E para desenvolver relacionamentos, muitas vezes nós precisamos de intimidade. Precisamos estar juntos, precisamos estar próximos. Precisamos sofrer com aqueles que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E isso faz parte da comunhão. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que você pode estar falando assim, pastor, está legal porque você falou de comunhão, mas a gente não pode ir para a igreja, a gente não pode estar junto. Eu sei disso. Mas eu penso que esse tempo, quando nós estamos passando esse momento de isolamento social, nós estamos aprendendo eu penso que nós estamos voltando às origens, né? Porque a igreja primitiva também ela se desenvolveu nas casas, nas reuniões das casas. Nós encontramos vários textos, né? Inclusive no livro de Atos, que falam que eles estavam nas suas casas. Eles exercitavam a comunhão em casa. Então, a começar na nossa própria casa, nós podemos exercitar essa comunhão, de vivenciarmos, experimentarmos algo em comum, de desenvolvermos relacionamentos saudáveis e termos intimidade, cuidado uns com os outros. Isso tudo é uma preparação para que quando nós pudermos voltar aos nossos encontros, às nossas celebrações, né, nos meios de semana, no fim de semana na igreja, ou nos pequenos grupos, quando nós tivermos pequenos grupos, significa o quê? Que nós vamos poder viver essa comunhão dia após dia. A comunhão é algo que deve ser experimentado, vivido pela igreja do Senhor Jesus. É uma marca da essência da igreja, é uma marca de essência do ser igreja. Comunhão é cuidado com os relacionamentos, comunhão é cuidado uns com os outros, comunhão é intimidade, comunhão é ajuda, comunhão é solidariedade. Comunhão não tem nada a ver com relacionamentos perfeitos, mas com relacionamentos saudáveis. Isto é comunhão. Precisamos trazer na vida, na história da nossa igreja, a marca da comunhão. Como é legal quando a gente pode ser reconhecido pelas pessoas, por outras igrejas ou por pessoas da própria comunidade, dizendo assim, aquela igreja ali, eles são pessoas que vivem em comunhão, eles têm algo bem diferente que faz com que eles se ajudem uns aos outros, né? Mutualidade. A mutualidade é uma expressão da comunhão. Por isso que os mandamentos recíprocos do Novo Testamento, né, os uns aos outros, nos ajudavam a desenvolver esta comunhão. Comunhão é uma marca da essência da igreja. E este cuidado uns com os outros tem a ver com comunhão. Por isso é importante nós desenvolvermos a comunhão, porque nós vamos aprender a nos relacionar e vamos aprender a cuidar uns dos outros. Comunhão como uma marca da essência da igreja. Uma outra marca que nós encontramos nesse texto de Atos que eu li para vocês, que traz também uma marca de essência da igreja, na vida da igreja primitiva, foi a adoração. A adoração. E lá o texto nos diz, em Atos 2, 46 e 47, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. É uma atitude de adoração. A adoração aqui não está marcada pelo texto, né, ou pela palavra louvando a Deus. A adoração aqui ela está evidenciada pelo estilo de vida. E é isso que a adoração é para o cristão. A adoração para o cristão é mais do que cantar. É mais do que tocar, é mais do que representar teatralmente, é mais do que fazer uma coreografia. A adoração é um estilo de vida. E olha só, quando você pode observar no texto, né? E todos os dias, não era um dia sim, um dia não, ou um mês sim, um mês não. Aqui diz todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. O estilo de vida daqueles irmãos que tinham comunhão fazia com que eles sentissem a necessidade e a vontade de se encontrar todos os dias no pátio do templo. E ali eles se encontravam no pátio do templo. Depois eles se encontravam também nas casas, no partir do pão, no compartilhar.
as refeições, eles estavam reunidos nas casas, e diz assim, aí juntos eles participavam das refeições. A ideia de unidade, a ideia de estarem juntos no templo, nas casas, mostrando, caracterizando um estilo de vida. E aí o que nós vemos no texto? A atitude que levou a este estilo de vida. Eles estavam juntos com alegria e sinceridade de coração. Alegria e sinceridade de coração, podemos dizer assim, foi o start que levou aquelas pessoas a poderem ter este estilo de vida, e este estilo de vida que nós chamamos de adoração. Adoração é um estilo de vida. Adoração é a expressão de amor que nós temos a Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele diz e pelo que Ele faz, e também a expressão de amor que nós temos para com o próximo. Isto é adoração. E aí o texto diz que por causa da sinceridade de coração, da alegria que existia na vida destas pessoas, que faziam com que eles se reunissem todos os dias nos templos, no templo, nas casas, né, que partilhassem das refeições, eles estavam louvando a Deus. Cantar, tocar, representar teatralmente, fazer coreografia é uma expressão de adoração. É uma expressão de adoração. E isso acontece por quê? Porque há alegria no nosso coração e sinceridade. Por isso que Jesus falou que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Alegria e sinceridade de coração. Alegria na alma e sinceridade de coração. Adorar ao Senhor, amar ao Senhor e mostrar isso através da nossa maneira de viver. Você adora ao Senhor pela sua maneira de vida, pela sua maneira como você está vivendo. Você adora ao Senhor quando você vai para o seu trabalho. Você adora ao Senhor quando você vai para a sua faculdade. Você adora ao Senhor quando você está na sua casa. Você adora ao Senhor quando você está fazendo alguma coisa no seu quintal. Você adora ao Senhor quando você está fazendo compras. Você vai adorar ao Senhor em todo o tempo, porque isso é um estilo de vida. Não é um tempo determinado, um momento determinado onde você vai parar e ficar ali, vai cantar, levantar as mãos e dizer, eu estou adorando a Deus. Não, você adora ao Senhor com a sua vida, com as suas atitudes. Isto é adoração. E esta deve ser a marca que deve fazer parte da história, da vida da igreja de Jesus Cristo. Esta marca da adoração deve fazer parte da sua vida, da minha vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado ouvinte. Esta é uma marca maravilhosa que nós encontramos registrada na história da igreja primitiva e é uma marca de essência da igreja. Adoração. Adorar a Deus com a sua própria vida. Outra marca que nós encontramos, que acho muito importante, interessante, que a gente vê na vida da igreja, eu coloquei aqui como generosidade. Generosidade, poderia ter colocado como bondade, poderia ter colocado como compaixão, como altruísmo, solidariedade. Mas eu entendi que a ideia da generosidade diz o seguinte: a generosidade me move a ser bondoso, a ser altruísta, a ser solidário, a ajudar as pessoas. O texto diz, no versículo 44 e 45 de Atos, capítulo 2, que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que coisa interessante. As pessoas, da população, podemos dizer assim, da população, da multidão simples que estava ali naquele tempo, estava naquela região, eles estavam acompanhando o desenvolvimento da igreja. A igreja estava crescendo, de 120 passou para 3.120, depois foi aumentando, porque o Senhor ia acrescentando ali as pessoas, e elas iam chegando, sendo acolhidas, sendo amadas, sendo cuidadas. Elas aprendiam o que era a comunhão, e elas estavam cada vez mais apaixonadas, pela ideia de pertencer, de ser igreja, não de ser membro da igreja, mas de ser igreja, viver igreja. E aí a gente olha para esta atitude, que as pessoas que tinham condições, elas vendiam algumas de suas propriedades, e elas distribuíam, e elas davam àquelas pessoas
que não tinham tantas condições. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, de repente, um fulano tinha uma necessidade de ter lá, sei lá, um burrinho que iria ajudá-lo no trabalho que ele fazia, né? Para ele poder fazer o seu trabalho. E aí então alguém doava, alguém entregava aquilo ali para aquela pessoa, aquele burrinho para aquela pessoa, para que ela pudesse trabalhar. Alguém precisava então de algumas coisas que seriam importantes lá na sua rocinha. Então alguém doava algumas coisas que seriam importantes para poder assim aquela pessoa produzir na sua roça. E ela produzia alimentos. E aí ele pegava os alimentos e doava para aqueles que não tinham alimentos. Cada um recebia conforme a sua necessidade. O interessante desse texto é mostrar que dentro da igreja, na comunidade da família de Deus, do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que procura viver esta comunhão, a igreja que procura viver esta adoração ao Senhor, a igreja que procura ser uma igreja bíblica, né? Dentro desta comunidade existiam pessoas que tinham suas necessidades particulares, cada um conforme as suas dificuldades e as suas necessidades. E eles recebiam ajuda desta igreja, desta comunidade, para poder exatamente atender as suas necessidades, para poder atender aquilo que estava precisando. Meus irmãos, eu amo quando eu posso colocar no nosso grupo, no WhatsApp, no grupo da igreja, um pedido, e muitas vezes eu já fiz isso, né, umas 2, 3 vezes, pedindo a ajuda dos irmãos para podermos montar cestas básicas, para entregarmos a famílias de pessoas que estavam carentes, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, que perderam seus empregos, pessoas que estavam precisando de ajuda. E aí eu amo quando eu coloco a mensagem e logo em seguida vem um irmão, vem outro irmão, e aí começam a vir as doações, e aí já começa a mobilização. Não, eu passo na sua casa, eu vou pegar, eu passo na casa de todo mundo, pego tudo, coloco lá na igreja. E aí depois eu ligo para o outro irmão, a gente vai lá na igreja, ele passa, pega e leva para poder distribuir para essas famílias carentes. Isso é ser igreja, isso é servir. Né? A generosidade nos leva à ideia de que estamos aqui para servir. Isto é ser igreja, servindo ao próximo, abençoando ao próximo com aquilo que nós temos, né? Com aquilo que o próximo não tem, mas nós temos, nós estamos dando conforme a necessidade dele. E como igreja nós não podemos parar de fazer isso. Esta marca deve ser cada vez mais relevante, cada vez mais iluminada, brilhante na vida da igreja. Nós temos que mostrar para o povo que nós somos solidários, que nós somos altruístas, que nós queremos servir. Eu sei que como igreja nós não temos que entrar na área de ficar fazendo assistencialismo social. Ou como alguns gostam de dizer, porque isso é uma assistência social. É muito diferente assistencialismo social de assistência social. Mas, como igreja, nós precisamos fazer alguma coisa. E se de repente, naquele momento, era aquilo que nós podíamos fazer, era a maneira como nós podíamos ajudar a estas famílias, então que venhamos a agir assim, com generosidade, com disponibilidade para servir. Marca da igreja, generosidade, serviço. É uma marca da essência da igreja, a marca de essência de ser igreja. E a quinta e última marca que eu vejo nesse texto de Atos, que é algo importante que deve fazer parte da vida da igreja, da gente poder entender esta essência da igreja, nós tendo estas marcas, é o que eu chamei aqui de influência. Influência. O versículo 47 nos diz assim: eles estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Aquela comunidade, aquela igreja, a igreja primitiva, a igreja vintage, né, que ela, para nós ela é vintage, mas naquela época ela não era vintage, ela era a igreja do momento, né? Esta igreja vintage que trazia assim consigo os princípios eternos e usou os métodos que tinha naquela atualidade, e nós podemos usar métodos diferentes, mas baseados nos mesmos princípios eternos. Aquela igreja, ela tinha um papel de influenciar as pessoas, de ajudar as pessoas. Era uma igreja onde as pessoas viam o seguinte, que elas eram acolhidas, elas eram recebidas e elas eram cuidadas. E isso influenciou. Esse é um papel que nós, como igreja, não podemos perder.
Este é um papel que nós, como igreja, não podemos deixar escorrer pelas nossas mãos nesta modernidade líquida que existe, né? Neste mundo que está o tempo todo mudando, mas é uma característica que nós não podemos deixar escapar pelas nossas mãos. Temos que ser influentes. Existem pessoas, né, que têm canais no YouTube e em outras redes sociais e eles se colocam como influencers. São pessoas que elas defendem, elas têm um ponto de vista, algumas ideias, né? E elas defendem essas ideias, esse ponto de vista, elas apresentam para as pessoas, né, as suas argumentações, o seu aspecto de como ela enxerga, de como ela vê essas coisas, e ela pode falar sobre moda, falar sobre saúde, sobre política, sobre trabalho, sobre N coisas, sobre música, sobre arte, N coisas, e ela acaba, pela sua argumentação, pela sua fundamentação, pela maneira crítica como ela olha para determinados assuntos, ela acaba influenciando as pessoas. Então nós encontramos vários influencers, né, no YouTube ou em redes sociais, que muitas pessoas estão seguindo porque foram influenciadas pela maneira de pensar, pela maneira de agir destas pessoas. Como igreja, nós precisamos ter essa pegada. Como igreja, nós precisamos ter esta atitude de que, com os princípios eternos que nós temos, dos quais nós não abrimos mãos, nós podemos influenciar, fazer a diferença no meio da nossa sociedade, no meio da nossa comunidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, pare para pensar. Pare para pensar. Se, por algum motivo, a igreja de Itaquari, a igreja batista em Itaquari, saísse dali, sumisse, né, desaparecesse, houvesse uma implosão e tudo que tinha ali o nosso prédio sumisse e cada um sumisse e ninguém aparecesse mais. Não reportando aqui ao retorno de Cristo, a volta de Cristo, porque quando ele voltar nós vamos ser levados junto com ele, né, se nós estivermos vivos ainda. Mas, se a igreja sumisse, será que a nossa comunidade, será que as pessoas do nosso bairro ou dos bairros vizinhos sentiriam a nossa falta? Será que as pessoas do nosso bairro, elas falariam assim, cadê aquele pessoal que se reunia ali? Cadê aquele pessoal que tinha uma comunhão maravilhosa? Aquele pessoal que prestava uma adoração ao Senhor espetacular, aquele pessoal que ensinava a Bíblia, aquele pessoal que servia, que ajudava a comunidade, cadê? Será que as pessoas do nosso bairro, da nossa comunidade, se a igreja não estivesse ali, elas sentiriam a nossa falta? Se elas não sentirem a nossa falta, é porque nós não estamos influenciando em nada a nossa comunidade. Se elas não sentirem a nossa falta, é porque não estamos fazendo nada como igreja para influenciar a nossa comunidade. Mais do que projetos de assistência social, mais do que projetos de musicalização, mais do que projetos de ajuda humanitária, que tipo de influência nós estamos mostrando ou estamos agindo na vida da nossa comunidade, do nosso bairro, nas pessoas que estão ao nosso redor? A igreja primitiva, ela tinha essa característica de ser influente. As suas ações, a sua forma, o seu estilo de vida influenciou, trabalhou na vida daquelas pessoas que muitos acabavam chegando para a igreja. Deus ia trazendo as pessoas que tinham vontade de se unir àquela comunidade, porque eles diziam o seguinte, aquela maneira de viver, aquele jeito de viver é o que eu preciso para a minha vida. Eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, eu preciso daquela comunidade. Precisamos, como igreja de Jesus Cristo, trazer esta marca da influência. Nós precisamos mostrar às pessoas os nossos princípios eternos, mas usando métodos e formas atuais para que elas possam parar e elas possam perceber que elas têm uma opção, elas podem escolher.
O evangelho, como muitos, eu quero dizer aqui que muitas pessoas acham, né, que a pessoa que é crente, o cristão que é evangélico, é que ele é fanático, que ele não pensa, né, que ele é manipulado o tempo todo. O verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, que é a palavra de Deus, é um evangelho que trabalha com o fundamento da fé e com o fundamento da razão. Nós somos assim, confrontados com verdades e pela nossa razão, pela maneira como nós compreendemos e entendemos e pela fé que vai sendo colocada em nosso coração, é que nós tomamos uma decisão, nós escolhemos. Por isso que o texto diz, pela fé nós somos salvos, né? Nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer, Deus vai colocando em nosso coração, vai alimentando em nosso coração a fé, a razão vai trabalhando a questão da argumentação. O apóstolo Paulo, em vários momentos das suas viagens missionárias, quando ele estava pregando e ensinando, o texto diz que as pessoas eram convencidas pela argumentação que Paulo utilizava, fundamentos, princípios eternos da palavra de Deus na pregação do Evangelho. Como igreja, nós não estamos aqui para impor, para condicionar, para manipular ninguém. Nós devemos apresentar os princípios eternos na melhor forma possível, no melhor método possível, para que as pessoas possam, por elas mesmas, tomar a decisão. E aí sim, elas serão influenciadas por cada um de nós. Aí elas estarão vendo o seguinte, aquela mensagem do Evangelho me confrontou, me influenciou a tomar a decisão ao lado de Cristo. Influenciar significa nós estarmos nos colocando à disposição para sermos testemunhas vivas do amor de Deus, da paz de Cristo, da salvação que nós encontramos em Cristo, dos dons espirituais, da ação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, daqueles que se aproximam de Jesus. A igreja primitiva tinha como marca, na sua essência, a influência. Nós precisamos desenvolver como marca na nossa essência a influência, o evangelismo. Eu posso então fazer um resumo aqui destas marcas que nós encontramos na vida da igreja primitiva, trazendo assim para a nossa igreja, uma igreja vintage, né? Uma igreja de 57 anos, mas que tem princípios eternos e métodos, que procura ter métodos atualizados, métodos mais atuais para a propagação, para a divulgação, para o viver esses princípios eternos. Eu posso trazer então a seguinte ideia: estas marcas de essência na vida da igreja, elas são os propósitos de Deus para a nossa vida. São os propósitos que o Senhor deixou, que estão registrados na sua Escritura. No grande mandamento, na grande comissão, nós encontramos ali os 5 propósitos de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, para a sua vida. Então, as 5 marcas de essência na vida da igreja nada mais é do que os 5 propósitos de Deus para as nossas vidas como igreja. 57 anos de história, 57 anos de vida, e nós ainda temos muita coisa pela frente até Jesus Cristo voltar, para podermos continuar desenvolvendo estas marcas essenciais, estes propósitos de Deus para a nossa igreja, para a nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que faz parte da membresia da nossa igreja, você que é membro da nossa comunidade aqui em Taquari, que você possa olhar para a palavra de Deus e entender que você e eu precisamos viver todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra ou até quando Cristo voltar, precisamos viver estas marcas, estes propósitos. Uma igreja vintage, uma igreja que tem princípios eternos, mas métodos atuais. Viver os propósitos de Deus não é uma modinha. Isso aí é uma modinha, isso aí é porque fulano falou isso, ciclano falou aquilo, o pastor Rick Warren falou isso, a igreja de fulano e tal vive assim. Não é uma modinha. Viver os propósitos de Deus é viver a essência do que é ser igreja. Se você, se eu queremos ser verdadeiramente a igreja de Jesus, nós precisamos aprender a viver comunhão, adoração
discipulado, evangelização e serviço. Os propósitos de Deus para a nossa vida, as marcas da essência da igreja de Jesus. Amém? Vamos ouvir a música? E logo após esta música eu vou estar orando, agradecendo a Deus pelos 57 anos de vida da nossa igreja e agradecendo a Deus por este dia maravilhoso, nós podemos ter esta reunião, esta celebração ao nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ouvir a música. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Vamos orar? Vamos orar? Antes da oração, mais uma vez, parabéns. Parabéns, Igreja Batista em Itaquari. Que Deus possa estar renovando as nossas forças, que Deus possa estar renovando a nossa visão, que Deus possa estar renovando as nossas atitudes, para que sejamos uma igreja que traz assim na sua história, na sua vida, as marcas essenciais, as marcas dos princípios eternos de Deus, as marcas de ser uma igreja que cumpre e vive os propósitos do Senhor. Vamos orar nesse instante. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor continua falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, obrigado. Não temos palavras, ó Pai, e faltaria-nos palavras, inclusive nos dicionários, para podermos assim expressar a grande alegria e a gratidão que se vai no nosso coração por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor diz e por tudo que o Senhor está fazendo e tem feito na vida da Igreja Batista em Itaquari. Ó Deus, eu quero pedir a Tua bênção, quero pedir o derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bênção sobre a vida de todos os membros, de todas as famílias que fazem parte da Igreja Batista em Itaquari, mas também de todos os membros, de todas as famílias que fazem parte da Igreja de Jesus, que está espalhada por este mundo.
Que nós possamos, ó Pai, aprender a viver e a ser igreja conforme a Tua palavra nos ensina. Que as marcas da essência da igreja possam ser vistas e vividas por cada um de nós. Que possamos ser uma igreja de ensino bíblico, que possamos ser uma igreja de comunhão, que possamos ser uma igreja de adoração, que possamos ser uma igreja de serviço, que possamos ser uma igreja de evangelização e de influência na vida da nossa comunidade, do nosso povo. Ó Deus, que o amor do Senhor, que a graça de Jesus, que é maravilhosa, e a comunhão, a motivação, a força do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você agora para nós podermos fazer algo diferente, né? Você na sua casa, eu na minha, e aí nós vamos estar agora cantando parabéns para você. Uma forma de homenagem à nossa igreja. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que esta seja também um momento de alegria na vida da nossa igreja, nesse tempo de podermos ser abençoados pelo Senhor por 57 anos de vida. Tenha uma excelente semana, Deus abençoe você, sua família. Lembrando que quinta-feira na plataforma Zoom nós temos o nosso encontro de oração. Eu sempre disponibilizo o link no grupo de WhatsApp da igreja. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, mas conhece alguém, né, peça a esse irmão que encaminhe um link para você e talvez dê o seu telefone também, que aí eu posso incluir você no nosso grupo de WhatsApp para você poder estar recebendo o link da nossa sala de oração e também dos cultos que nós prestamos ao Senhor. Deus abençoe e até a próxima. Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira.